Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para caber na armadura de Deus, é necessário seguir à risca uma dieta, a dieta do Eterno. Em tempos de low carb, em tempos de jejum intermitente, em tempos de tantas e tantas formas e fórmulas de estabelecer uma rotina saudável, tanto de alimentação quanto de atividades físicas, eu me utilizo dessa nossa realidade para chamar a tua atenção para o fato de precisarmos estarmos em dia com o nosso templo espiritual, com a nossa estrutura de ser, que é feita à imagem e semelhança de um Deus santo, para caber nessa armadura. Não dá para entrar na armadura de Deus sem seguir a dieta do Eterno. O apóstolo vem dando a receita para que possamos estar em dia nessa dieta. Ele fala de verdade, ele fala de justiça, ele fala de oração no Espírito o tempo inteiro, orando não apenas por si, mas por todos os irmãos. Ele fala de se preparar, se calçar com o evangelho da paz. Nesses nossos tempos, falar de paz chega a ser engraçado, chega a ser hilário. Mas sim, isso é parte da dieta do Eterno. Não há como simplesmente decidir que eu entendo, que eu conheço essa palavra, mas não me valer dessa dieta, porque nessa armadura eu não vou caber. Você não vai caber. Não tem pó de pirilim-pim-pim, não tem jeitinho, não tem cinta espiritual. Tenha uma dieta que é preciso seguir para caber nessa armadura. E eu digo isso por quê? Porque tem pessoas que entendem que para se revestir da armadura de Deus, basta simplesmente levantar as mãos e dizer: concordo com essa palavra, eu recebo essa palavra. Mas aí a palavra fica no campo do imaterial, fica no campo daquilo que não se vive. E aí quando você sai desses ambientes onde você recebe essa palavra, você continua nu perante as adversidades. O apóstolo aqui, nesse texto de Efésios 6, a partir do versículo 11, ele chama a atenção dos soldados do exército de Cristo para a necessidade de se vestirem, se revestirem com a armadura de Deus para resistir no dia mal, para resistir contra os dardos inflamados do adversário, para permanecer firmes depois de vencer a tudo, ou seja, depois que acabar a batalha, a guerra continua. Não existe condições de caber dentro dessa armadura se não seguirmos essa dieta. E como seguir essa dieta? Aqui o apóstolo ele começa a discorrer, a discriminar a ordem dessa receita a se seguir. Ele fala de verdade e justiça. E aqui eu percebo nitidamente que existe uma ligação entre elas. Para caber na armadura de Deus, eu não posso escolher aquilo que eu acho mais legal. Eu tenho que entender que uma coisa está totalmente ligada à outra. Por exemplo, pensando em vestimentas, existe utilidade para o suspensório se não houver o que suspender? Da mesma forma, não existe utilidade da armadura na armadura de Deus, da verdade sem a justiça. Eu digo isso porque nós estamos vivendo em tempos onde todos nós que temos acesso à mídia social, por exemplo, temos agora o respaldo por termos a nossa internet paga por nós mesmos, de sustentarmos o nosso próprio ideal. Todos têm verdades a serem ditas. Isso sempre que o mundo foi assim. Mas hoje muito mais evidente. E daí todo mundo tem verdades, todo mundo tem ideal para sustentar. Mas se esse ideal não for acompanhado de justiça, de nada vale. Assim como o suspensório sem ter o que suspender não tem serventia, da mesma forma a tua verdade sem justiça
vale muito menos. E como seria isso? O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe apraz, aquilo que cada um merece. Antes o apóstolo vem falando de honra, honrar aos pais. Ele lembra que a honra aos pais é um mandamento e é o primeiro mandamento com promessa. O que seriam pais? Seriam todas aquelas pessoas que não somente te geraram biologicamente, né? Seriam apenas os seus pais biológicos, não, mas como a lei é espiritual, e essa é a nossa lei, a lei do povo de Deus, ela deve também ser entendida espiritualmente pelos espirituais que somos eu e você, amém? Então vamos lá. Os pais seriam todos aqueles que têm condições de carregar a autoridade que Deus deu a eles para estarem sobre a minha e sobre a tua vida. São aquelas pessoas que sempre foram referenciais, não por suas palavras, mas pela sua conduta. São aqueles espelhos, aqueles referenciais. São esses os nossos pais. São os cantores que eu sempre admirei, são os cantores que você sempre admirou, são os preletores que permanecem firmes num propósito. São pessoas, são situações. E são essas coisas que devem ser honradas e respeitadas, são princípios. Muito mais que pessoas, são princípios que devem ser honrados e respeitados. Os nossos pais, aqueles que nos regeram, aquilo que nos regeu, aquilo que nos formou enquanto pessoas, enquanto indivíduos espirituais, enquanto homens e mulheres de Deus, crescidos. São esses princípios que nós devemos honrar. Muito mais que pessoas, são princípios. Agora, esses princípios sem justiça, o que seria justiça? Além de dar a cada um aquilo que lhe apraz. Como eu dou a cada um aquilo que lhe apraz? Existem pessoas que merecem que eu devo o meu respeito. Elas precisam receber o meu respeito. Existem pessoas que eu devo a minha admiração, que eu devo horas de oração por gratidão a Deus. Existem situações que eu preciso investir financeiramente, preciso investir em tempo. Existem promessas que eu recebi que merecem a minha atenção para que elas sejam cumpridas. Porque Deus promete, mas quem cria o ambiente para receber a promessa sou eu. Então são tantas e tantas coisas que nós podemos tirar desta palavra. Agora, eu não posso cismar com partes da armadura de Deus. Eu quero vestir apenas o capacete da salvação. Me vê ali, por favor, o escudo da fé. Não. O apóstolo diz, não apenas no versículo 11, mas como também no versículo 13, revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, é um look completo. Agora, para caber nesse look, eu tenho que seguir a dieta do Eterno. A dieta do Eterno é verdade, é justiça, é oração no Espírito, é perseverar, nutrindo, fazendo a manutenção da fé. E como a gente faz uma manutenção da fé? É exercitando-a, porque a fé sem obras é morta. Eu preciso crer em algo e executar aquilo que eu creio e me comportar de acordo com aquilo que eu acredito. Isto é fé. Acreditar é concordar, poxa, que legal, eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer isso. Mas se Ele não tem feito na minha vida, talvez é porque eu não tenho crido o suficiente para executar aquilo que Ele me disse para fazer. Fé, escudo da fé. É preciso estar portando o escudo da fé, porque nos dias maus, dardos inflamados serão lançados contra a nossa vida. E para permanecermos firmes depois de termos vencido tudo, é necessário estarmos abraçados com a fé. Sem fé, sem ter a fé em dia, é impossível resistir no dia mal. Não dá para continuar acreditando, agindo como quem crê, apenas vivendo de palavra, sem ter vida prática. Aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus. Na parábola e não pratica, é comparado àquele homem que construiu aquele casarão em cima de um monte de areia. Casa sem base, construção sem base. Para caber na armadura de Deus, é necessário seguir a dieta do Eterno. E a dieta do Eterno para nós, nesse tempo que se chama hoje, neste tempo.
está totalmente ligado à justiça, à verdade, à oração, à salvação, que só é para os salvos, para os santos, a fé, que só é obtida por meio da prática. Essas coisas estão ligadas e é necessário atentar para elas. Que Deus te abençoe.